Ó, é seu, Bruna. É a fã que deu pra você. É, amor. É seu, viu, minha vida? É, dá beijo, cuidado. Vai assim. E fala alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, criançada. Esses lugares que a gente tem apenas estudado. Manda beijo. Eu só tirei da vista da... Olha! Dá tchau pro canal. Fala oi, vlog. Tchau, galerinha do meu canal. Oi, vlog. Aham. Oi, gente, sextou. Eu comecei a gravar pra vocês, fiquei com vergonha porque eu tô saindo aqui, mas vou tentar gravar porque, gente, eu fiquei com muita saudade. Fiquei com saudade de gravar o vlog, vocês acreditam? A última vez que eu gravei foi fim de semana passado, só que eu nem postei o vlog essa semana, porque, tipo assim, eu não gravei mais nada. Eu fui pra minha avó no fim de semana e fiquei em dúvida se eu gravava minha rotina ou não. Porque a intenção era ser um vlog do fim de semana, mas eu não fiz muitas coisas diferentes. E gravei mais o básico com a minha família. E aí agora eu tô... E, gente, eu vi um vídeo semana passada, eu acho, no YouTube... daquelas pessoas que são baristas no Starbucks. E ela fez um café gelado, tipo um café gelado, que muito específico e que eu tinha visto num vlog de uma menina que eu assisto, que mora em Nova York. E depois desse dia, gente, eu não parei de pensar nessa bebida. Eu não parei de pensar em como que deve ser o gosto dela.
E aí desde esse dia, gente, eu não parei de pensar como seria o gosto dessa bebida. Barulhos de São Paulo. Enfim, e aí ela tem tipo caramelo. E eu provei uma trufa de caramelo da Lindt outro dia. E, gente, que sabor é aquele? Que mistura com o sal. Ai, tudo. E aí eu nunca, tipo assim, eu não tenho oportunidade na minha rotina de tomar esse café. E eu fiquei totalmente no hiperfoco de tomar ele. Só que, por exemplo, a única vez que eu passo perto do Starbucks é na hora do meu almoço, ou se eu for no shopping em Osasco, tipo, só pra isso, sabe? E aí eu falei, quer saber? Não, eu vou pra isso. Então eu tô saindo do trabalho e vou passar aqui no shopping só pra ir lá no Starbucks pegar essa bebida. E aí eu tento mostrar e falar se é bom mesmo ou se não. E aí, gente, vocês desculpem a minha cara, viu? Meu cabelo, enfim. Eu tô planejando esse fim de semana, eu quero ir no parque só pra gravar um vídeo que eu acho que eu tinha comentado que eu queria muito gravar, que já tava a lista pronta faz tempo. E aí eu quero ir lá pra finalmente fazer e soltar pra vocês, então eu acho que vai nesse aqui mesmo. E eu acho que vai ser muito legal. E aí eu mostro tudo. Ai, gente, olha, eu fui lá e comprei a bebida, comprei o matcha. Ah, eu não falei pra vocês o que era, né? O que eu tava com vontade de tomar era um matcha gelado com caramelo flor de sal e açúcar mascavo, que eu tinha visto. Parecia muito bom. Só que a parte principal era o caramelo e não tinha. Mas não estamos perdidos, porque eu nunca tinha tomado um matcha na vida. E agora eu tomei. Ai, gente, sabe? É gosto de suco verde. Sei lá, é gosto de comer salada. E acho que por causa do açúcar fica um aspecto no fundo, um amargo no final, que eu não gostei. Mas enfim, valeu pra provar, porque... Ai, gente, minha saia tá voando. Gente, tô aqui esperando um Uber pra poder ir pra estação. E tipo assim, eu tive que pedir um Black, mas tava o mesmo preço do X, basicamente. R$30 pra eu andar menos de 10 minutos. E é isso que é Alphaville. Enfim. E aí eu vou pra faculdade e depois eu falo disso. Mas eu vim falar que eu tô precisando muito de um livro. Ultimamente eu tô só com um, que eu não terminei. E ele é de desenvolvimento pessoal, né? E eu gosto de intercalar, porque às vezes eu leio devagar, tem muito aprendizado, consome muito nosso esforço. E eu gosto de ter livros de romance ou alguma coisa de ficção pra eu ler e relaxar. Só que eu tô tentando economizar, né? E não comprei livros, não consigo comprar muitos livros. E aí eu tô sem faz tempo. Só que eu tô, tipo, agoniada. Faz tempo que eu tô com muita vontade de ler. Faz muito tempo que eu não leio um romance novo. Um, assim, bem clichê, bem água com açúcar. E, sei lá, Enemies to Lovers. E tô precisando. Aí eu passei na livraria e fiquei super tentada. E além disso, eu queria ler um livro em inglês pra poder aumentar o vocabulário e treinar mais.
Só que eu tenho muitas questões com isso, né? Porque não é tão fluido pra gente que ainda não fala fluente e cansa, né? Em vez de você relaxar, mas eu acho que é um desafio que a gente tem que passar pra ser fluente. E aí eu também tô nessa pesquisa, só que, assim, tem que escolher, né? Um livro de cada vez, ver o que eu vou fazer primeiro. E aí, é isso. Eu passei lá na livraria, dei uma olhadinha por cima, mas saí. E aí eu só queria falar disso. E agora vou pra faculdade, tenho que apresentar um trabalho. A gente tem uma entrega hoje, é sexta-feira. E aí, gente, eu vi todo mundo postando no Stories: nossa, sextou mais cedo. Aí foi passear, foi pra academia. E eu tava no escritório ainda. E vou ficar até tarde na faculdade pra apresentar trabalho. Oi, gente, tudo bem? Voltei! Resolvi aparecer. Hoje é sábado e eu tô sozinha aqui em casa. E tá um dia bem chuvoso e bem nublado, bem sofá Netflix. E vai ser meu dia de descanso, mas eu dei uma pausinha ali no meu descanso pra fazer o almoço. E meu pai tinha comprado carne, ele deixou pra mim. E hoje a gente vai ver uma coisa inédita. Nunca gravei um vídeo fazendo nenhuma receita, cozinhando. Justamente porque isso não é novo aqui no canal, isso é novo pra mim. Porque eu vou explicar pra vocês o contexto. Eu sei cozinhar coisas básicas do dia a dia e comidas normais e simples. E se assim, mora sozinha, vai passar fome? Não vou passar fome. Mas eu não faço nada rebuscado, não é uma coisa que eu tenha gosto de tentar, não me dá vontade. Por quê? Porque a minha mãe é chefe de cozinha e ela ama fazer esses pratos chiques e diferentes. E é prazeroso pra ela e ela trabalha com isso. E enfim, vou fazer uma mini publi aqui, que não é publi. Mas ela faz buffet pra eventos, então eu vou deixar o arroba dela pra vocês. E aí, se vocês estiverem precisando de cozinha pra eventos e tudo mais, chama lá ela, que ela trabalha com isso. E por isso eu nunca tenho essa responsabilidade de cozinhar aqui em casa. E como não é uma coisa que... uma das coisas que me dá vontade, assim, que eu penso que me dá gosto, eu também não vou atrás de fazer, entendeu? Porque minha mãe me mima com comida, então tudo que eu preciso, assim, que eu quero de diferente, ela faz pra mim. Mas hoje eu tô aqui sozinha, então eu vou fazer um mini churrasco pra mim. E eu vi uma receita de pão de alho caseiro, que parece muito fácil. E eu acho que vai ficar muito bom. E eu vou tentar fazer, vou mostrar tudo pra vocês e aí a gente vê o que vai dar. E vou assar a carne na air fryer também. Então vem comigo e vamos cozinhar. Olha, gente, assei o pão na air fryer, que aqui a gente congela. Eu não sei se vocês sabem, mas pra conservar o pão e não ter que comprar todo dia, é só congelar ele e descongelar na air fryer. Ele fica super macio no meio e crocante por fora. Vou pegar o pão. E aí a gente vai precisar de maionese, margarina, queijo e alho triturado. Aqui vai ser pouquinho.
Gente, agora eu vou provar como ficou o pão de alho. E ele saiu da air fryer lindo, lindo. E agora o pão tá se desfazendo. Eu estraguei a apresentação na hora que eu fui tirar da air fryer. Mas tomara que esteja bom. Eu tô com um pouquinho de medo, mas vamos lá. Que delícia! Gente, que delícia! Eu vou deixar a receita e eu demorei menos de 10 minutos pra fazer. Literalmente. Vai fazer Você vai partir o pão só até a metade, sem dividir ele. Você vai fazer várias tiras, sem dividir o pão. Vai fazer a pasta de alho e colocar por cima. E aí é só assar no máximo 10 minutinhos no air fryer. E fica divino. Gente, é muito cremoso, muito saboroso. E aí na receita tava queijo parmesão e tudo mais, mas eu usei as coisas que eu tinha aqui. E eu gosto de queijo prato, que me faz menos mal que mussarela, era o que eu tinha. Então eu coloquei por cima e ficou maravilhoso. Mas aí vocês podem adaptar do jeito de vocês e fazer a gosto. Agora a carne tá ali assando. E eu queria fazer um arroz, mas admito que eu tô com um pouco de preguiça. Mas eu vou ver se eu faço. Bom, enquanto assa a carne, agora a gente vai... Eu vou dar uma arrumadinha na casa. E depois do almoço, a gente vai fazer uma coisa muito legal, que eu tô querendo faz tempo. Só que, tipo assim, é muito ruim gravar com o celular, gente, porque aí eu não consigo ver a receita, eu não consigo ver a listinha que eu fiz. Mas eu vou dar um jeito e aí a gente vai fazer uma coisa muito legal. Gente, chegou o dia e a hora de fazer um vídeo que eu tô esperando semanas pra fazer.
E eu queria fazer um vídeo especial, né? Eu acho que eu comentei com vocês. E acabou que demorou um pouquinho pra eu conseguir fazer ele. E aí eu planejei fazer hoje. Só que eu tinha planejado um cenário todo austero que eu queria fazer no parque, na grama, num dia de sol, queria andar de bicicleta. Mas o tempo não nos ajudou e eu não queria esperar mais pra fazer, então eu só peço desculpas pela iluminação, eu sei que tá um pouco escuro, só que é porque o dia tá escuro e acho que a luz aqui talvez esteja um pouco fraca. Mas, sem delongas, o que eu preparei? Eu fiquei com vontade de falar um pouco mais pra vocês sobre mim. E eu pensei que eu podia contar quais são os meus favoritos de várias categorias que eu mesma selecionei. Então, eu fui escolhendo e pensando sobre as coisas que realmente são meus favoritos, sem muitas regras, de um jeito mais dinâmico. E aí eu tava preparando aqui uma listinha pra vocês, porque eu fiz no celular e agora ele tá gravando. E aí eu quero muito que vocês interajam, que vocês me falem se vocês gostam dessas coisas também, ou se vocês não gostam, quais seriam as opções de vocês. E tudo que eu for falando ou mostrando, eu vou tentar deixar as referências aqui, tá bom? Eu juro que eu vou me esforçar ao máximo pra isso, pra ficar um vídeo bem legal. Então eu vou começar. E a primeira categoria que eu selecionei foram dos canais de YouTube que eu mais gosto. E eu acho que começa pela Letícia Andrades, porque eu não gostava muito de ver vídeo no YouTube antes, muito menos de... Oh, meu Deus. Tá caindo. Muito menos, assim, das pessoas, sabe? Era sempre sobre alguma coisa específica. Mas aí, há um tempo atrás, no final de 2023... eu conheci o canal dela e ela tava falando sobre o processo de emagrecimento dela. E eu amei, foi assim que eu comecei a ver vlogs no YouTube. Então, com certeza, o canal dela tá na lista dos meus favoritos. E aí, fora ela, eu acompanho mais alguns agora. E eu coloquei as que eu realmente vejo quase todos os vídeos, que eu acompanho bastante. Então, seria a Letícia Andrades, a Larissa Saliba, que faz conteúdo morando em Nova York e também das viagens dela, do trabalho dela. Opa! A Miley foi dar um beijo em vocês, meu amor. Dá licença. Corta, gente. Depois da Larissa Saliba tem a Ju Contessoto, que também mora em Nova York e faz conteúdo sobre a vida dela lá. Tem a Amanda Ko, que ela mora na Coreia e é universitária lá, então ela mostra essa rotina. E recentemente também eu conheci o canal da Camille Viaja, que é sobre as experiências de viagem dela, e ela dá várias dicas e mostra vários lugares lindos, então eu amo. E aí eu vou deixar as referências pra vocês, e eu adoro acompanhar esses canais, é um momento de relaxamento e também de me inspirar nos sonhos que eu tenho pra viver. Gente, corta pra vocês verem que tá bem difícil, né, Miley? De eu conseguir gravar assim, porque ela quer ficar na frente da câmera. Corta, meu amor. A segunda categoria que eu escolhi foi a categoria de podcasts. E eles são divididos basicamente em dois temas que eu gosto muito de escutar. E se resume em True Crime, o primeiro tema que eu gosto. E aí eu acompanho 3 podcasts desse assunto e o principal é o Casos Reais, da Érica Mirandas. Depois o Quinta Misteriosa, da Jaqueline Guerreiro. E também o Fábrica de Crimes. E a outra categoria é de... acho que de reflexão, estilo de vida, que é da Lela Brandão, o Gostosos Também Choram. Gente, que podcast sensacional. Parece que ela entra na nossa cabeça e sabe tudo que a gente tá passando. É muito incrível, eu amo. A terceira categoria dos meus favoritos são dos lugares, meu top 3, que eu gostaria de conhecer.
em ordem. Então, o lugar que eu mais quero conhecer na vida é a Grécia. É o país que tá em primeiro lugar na minha lista. Em segundo lugar, tem a Itália, por conta não só da minha herança familiar, mas porque todo mundo sabe que é um lugar que me reflete muita paz, romantismo, calma. E em terceiro lugar, os Estados Unidos, aquele típico sonho americano. Mas, em resumo, tem muitos países que eu não conseguiria fazer uma lista, porque eu quero conhecer diversos lugares, diversas culturas. Então, não são só esses, mas esses são o meu top 3. Agora, tem uma categoria super legal, que é dos produtos que eu tô mais gostando de usar no momento. E aí, eu separei 3 produtos aqui pra mostrar. Mas antes, eu quero mostrar um produto mais especial ainda pra mim, porque ele foi feito por uma amiga da família. E com muito carinho, muito detalhe, muita dedicação. E olha o que é. Gente, é sério, olha essa bolsinha. Olha. Gente, olha que charme. Eu juro. A cor, gente, esse verde é lindo. E a Sol, ela que fez, eu vou deixar o arroba dela aqui. E ela faz várias bolsas de crochê. E eu vou deixar a foto aqui de uma que eu fiquei obcecada que ela fez. Que é uma dessas, só que na cor rosa. Gente, que coisa mais linda. A minha versão patricinha implora por aquela bolsa. E eu tô torcendo pra ela me dar de aniversário. Gente, as bolsas são lindas, então, por favor, vão lá olhar o Instagram dela, porque vale muito a pena. E é uma coisa muito exclusiva, muito charmosa. Eu amei muito. E ela faz com muito carinho, eu tenho certeza. Então, esse foi o nosso primeiro produtinho. E eu já vou deixar a indicação pra vocês. E aí, fora isso, é basicamente os dois produtos que eu uso no meu rosto. Então, eu uso esse hidratante facial. Esse da Neutrogena. Acho que não focou. Eu gosto muito dele porque ele não fica um aspecto pesado e oleoso no rosto. E ele seca muito bem. Ele é 3 em 1, ele é mate. E eu acho que a qualidade dele é muito boa. E aí, junto com ele também, eu gosto de usar esse sérum da Principia, que tem ácido salicílico. Então, a qualidade dele é muito boa também. Os produtos da Principia eu gostaria de testar mais, porque eu realmente gostei muito desse sérum. E, por último, só que o muito importante, gente, esse gloss da Boca Rosa. Depois eu vou deixar a descrição dele. Só que esse quem me indicou foi uma amiga minha, que ela que meio que descobriu ele, que comprou. E ela falou que ele era perfeito. E a querida fez o favor de me dar. Nossa, te amo, amiga. Cara, ele é incrível. E eu bati recorde, eu dei o tanto que eu usei. Porque o pote tá quase vazio e não deve fazer 2 meses que eu tenho ele. Então até tô dando uma segurada. Mas, gente, a hidratação dele é muito boa. E ele deixa a boca, pra quem gosta, com aquele volume, sabe? Bem brilhoso. Ele é perfeito. Vou até dar uma passadinha aqui. A próxima categoria é super engraçadinha. E eu espero que vocês gostem. Eu separei uma categoria sobre crushes famosos. E aí eu tentei recapitular, desde que eu era menor, desde que eu era criança, quais eram os meus crushes famosos em ordem temporal. E aí o primeiro não podia ser ninguém menos que o Sky. Gente, o Sky de Winx. É isso. Eu vou deixar a foto dele, porque eu não sei se todo mundo viu o Winx. Mas, gente, eu amava o Winx. E eu era apaixonada por ele. Ele era um crush supremo. Aí, depois que eu fui virando pré-adolescente, obviamente tinha que ser o Taylor Lautner, o nosso querido lobinho de Crepúsculo.
E depois dele, quando eu cresci um pouco mais e comecei a gostar dos filmes da Marvel, era o Chris Hemsworth. E esse sempre vai ter um lugarzinho no meu coração. Te amo, meu amor, meu marido, Chris. E aí, por último, agora que eu sou adulta, eu vou admitir isso. É um segredinho, tá? Um parênteses entre nós aqui. Um segredinho. Que, gente, tem como não achar o Livinho lindo? Tem como? Eu sei que pra algumas pessoas pode ser estranho, mas ele é, tipo, universalmente lindo. Eu não vejo ninguém na internet que não acha ele lindo. É isso, tá? Me julguem quanto quiserem, mas é o Livinho. A nossa sexta categoria é desenhos infantis. O primeiro que eu separei é Madeline, que é um desenho super fofinho que se passa na França, em um internato católico. E a Madeline é uma querida. Então eu amava ver Madeline. O segundo é Barbie Fairytopia. Gente, esse desenho é o meu preferido da vida, nunca vai deixar de ser. Eu amo basicamente todos os filmes da Barbie. Eu podia ter deixado só Barbie, ou só uma categoria Barbie de preferidos da Barbie. Mas o Barbie Fairytopia é o que tem o lugar mais especialzinho no meu coração. E eu realmente amo muito esse filme. Eu amo. E aí o terceiro, óbvio, que é o Winx. Gente, eu acordava cedo pra ver o Winx, que nem um adulto acordava pra ver uma novela. Porque eu não sei se vocês lembram que passava no SBT, se eu não me engano. E aí era de manhã e os episódios na ordem, sabe? Então, era uma delícia e eu fico nostálgica só de pensar. Gente, adaptei um pouco aqui minha gravação, porque ali vocês viram que tava escorregando, tava um pouco desconfortável. Mas, enfim, vamos ignorar os problemas técnicos e seguir em frente. A próxima categoria é muito importante pra mim, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler. E eu separei alguns livros que eu gosto muito. O meu livro favorito, tem que me conhecer muito bem pra entender o porquê. E eu vou deixar um ar de mistério aqui, talvez vocês não entendam, mas é o Apanhador no Campo de Centeio. E eu só posso dizer que é um livro muito especial pra mim e foi muito memorável quando eu li ele. E aí, depois disso, a gente muda pra uma categoria de romances, né? Majoritariamente, os livros que eu li são de romance. E aí, eu gostei muito da coleção de A Seleção. Eu gostei muito da coleção Briar Wood, da Ellie Kennedy. Não sei se vocês conhecem, vou deixar aqui também. Que se passa... São romances universitários, sabe? Que eles têm uma carreira e os homens são jogadores de hóquei. E são livros fantásticos. Eu amo pra relaxar. São romances super gostosos de ler. 1000 Beijos de Garoto, da Tilly Collins, se eu não me engano. Desculpem se eu pronunciei errado. Gente, eu chorei. Desde a primeira página do livro até a última. Eu chorei em todos os momentos. Eu chorei a história inteira. E eu descobri que tem o próximo livro, que eu acho que chama Mil Corações Partidos. Não me recordo, vou deixar aqui o certo. E se alguém quiser me dar de presente, eu não li ainda. Por favor, me deem de presente. E eu deixei por último também Hábitos Atômicos, que é de desenvolvimento pessoal. E aí isso já mostra um pouco das coisas que eu gosto de ler. São basicamente 3 categorias de livros que eu gosto de ler, que envolve desenvolvimento pessoal, romance e mistério. Sabe esses que ficaram famosos da Freida McFadden? Da empregada e tal? Eu gosto muito desse tipo de leitura também, apesar de eu não ter colocado aqui, porque eu tô lendo esses livros mais recentemente. A próxima categoria é de filmes, que também é muito importante pra mim, e eu acho que é uma coisa mais comum, né, das pessoas gostarem, mas eu amo demais. E quando eu fui selecionar os meus favoritos de filmes, eu percebi que foi um pouco difícil, porque eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de preto no branco, respostas preto no branco. E
assim que eu defini na minha cabeça que uma coisa era minha favorita, meio que fica imutável. E não só com coisas favoritas. De um jeito geral, se eu falo que uma coisa é daquele jeito, o meu cérebro tem uma dificuldade enorme, e eu tô sofrendo um pouquinho com isso, de transformar ideias, de poder evoluir, de poder mudar. E aí eu percebi que eu fiz isso com os meus filmes favoritos, porque a partir do momento que eu decidi, sei lá, com 8 anos, que tal filme era meu favorito, eu nunca parei pra pensar mais sobre isso. E aí agora, como adulta, eu acho que eu podia rever isso e ver um pouco mais de filmes e pensar mais. Mas até agora, os meus filmes favoritos se mantiveram Esposa de Mentirinha, que eu gosto desde que eu era criança desse filme, e eu assisti e reassisti várias vezes. Que já junta com a minha atriz favorita, que é a Jennifer Aniston, sem dúvida, e o Adam Sandler, e eu acho eles juntos sensacionais. E o outro, Simplesmente Acontece, que também eu comecei a gostar quando eu era criança. E eu achava um romance profundo. Agora, como adulta, eu sei que as opiniões são diversas na internet, mas até hoje eram esses, então talvez mude e aí eu posso contar mais sobre pra vocês. A próxima categoria são de lugares favoritos que eu já fui, que eu amei visitar. E em primeiro lugar, não podia ser outro além do Chile. Pra quem não sabe, foi a única viagem internacional que eu já fiz e foram só alguns dias. Eu e meu primo fomos no ano passado pro Chile e foi a primeira vez que eu vi neve. E que eu vi neve caindo, gente. Estava realmente nevando e nevando muito. E eu não tenho palavras pra descrever, é memorável demais. É muito especial pra mim ter vivido isso. E aí depois tem o Maragogi, que, se eu não me engano, foi em 2018 que eu fui com a minha avó fazer uma viagem lá no Nordeste, em Porto de Galinhos. E a gente foi pra Praia dos Carneiros, Maragogi, foi super especial. Eu fico nostálgica. Que saudade dessa viagem. E pra quem sabe, o Nordeste brasileiro não tem erro. Então, Maragogi é muito lindo, vale a pena pra quem quiser conhecer. E também eu fiz uma viagem pra Bahia com minha família, com os meus pais. Acho que em 2020, acho que sim. Pra Porto Seguro. E também eu amo praia, gente. É isso, o Nordeste tem que estar no topo. Eu acho que a gente tem que valorizar muito o nosso Brasil, porque não são só os outros países que têm coisas boas a oferecer. Agora, os meus passeios favoritos. O que a gente vai fazer no fim de semana? É isso, gente. Os meus passeios favoritos se resumem em passear no shopping. Eu gosto muito de passear no shopping. Não só pra comprar. Eu posso ter algum dia que eu vou com o foco de comprar. E aí, deixando pra isso. Mas, no geral, eu gosto de passear no shopping mesmo. Posso acabar comprando alguma coisa com a boa mulher. Mas, se eu for só pra passear, eu vou gostar também. Então, é um ótimo passeio pra mim. E até pra conhecer shoppings novos. Eu amo conhecer shoppings novos, gente. Eu acho que uma coisa que eu pus na cabeça é que toda cidade que eu conhecer, ou todo país que eu conhecer, eu preciso conhecer o shopping da cidade. Vocês entendem isso? Eu amo. Pra mim é turismo, pra mim é cultura, sim. Julguem. Julguem à vontade. O segundo passeio que eu mais gosto de fazer é ir no cinema. Apesar de que foi diminuindo ao longo do tempo. Nos últimos anos, nos últimos meses, eu não tenho ido tanto. Mas porque, não sei se vocês repararam que aumentou muito o preço, virou um puta passeio. Porque, gente, eu gosto de comer pipoca. A pipoca é mais cara que o ingresso. E não tenho ido tanto. E também pela qualidade dos filmes, viu? Eu lembro que teve um ano, que eu não sei se foi 2022, 2023. Eu lembro que eu tava surtando, porque saía 2, 3 filmes por mês que eu precisava ver, que eu amava, que eu queria muito ver. E aí, eu não sei se vocês sentiram isso, mas pra mim caiu a qualidade. Quase nada tem me chamado a atenção de filmes no cinema, então se não vale a pena o filme, eu também não vou. Mas eu gosto muito de ir no cinema. E falar nisso, o último filme que eu fui ver no cinema... Não foi o último, gente, foi o penúltimo. O último que eu vi foi em Invocação do Mal 4? Acho que é 4, né? Mas um dos últimos foi aquele Amores Materialistas. E, nossa, eu podia fazer um vídeo inteiro só comentando sobre esse filme. Porque ele tem muita crítica, né? Aos relacionamentos de uma maneira atual. Que filme bom. E aí foi num cinema novo que eu fui.
que fica na Raposo, no The Square. E é do Cineflix, eu nunca tinha ido. E aí, tipo assim, a sala VIP deles é nem 5 reais, acho que uns 5 reais mais caro, sabe, que o ingresso normal. Então, foi toda uma experiência. Eu acho que cinema envolve uma experiência completa, sensorial. E eu posso fazer um vídeo inteiro também falando só sobre cinema, gente. Em cinema, em questão de arte, em questão de carreira, de passeio. Então, perfeito. E aí, por último, eu coloquei cafés. Eu tô gostando de conhecer cafeterias. E tem muita aqui em São Paulo que eu posso ir e que eu não conheço. Então, eu queria fazer um pouco mais isso, sabe? Aí, essa foi minha categoria de passeios. E estamos acabando com a minha lista de favoritos. Mas a próxima é os favoritos de comida. O que eu mais gosto de comer. E aí, um tem um espaço no meu coração, uma memória afetiva, que é o arroz de camarão da minha avó. Não pode ser qualquer arroz de camarão, tem que ser da minha avó. Vocês estão entendendo? Tem que ser da minha avó. Que perfeição, gente. É muito bom. Eu amo, é meu prato favorito. E aí, fora isso, eu gosto muito de yakisoba, de hot roll. Então, um pouquinho de japa aí. E, obviamente, de hambúrguer e pizza. Talvez um paladar um pouco infantil, mas toda semana eu tenho vontade de comer hambúrguer e pizza, gente. Não... Sem falta, tá? Sem falta. E a minha última categoria. Chegamos no finalzinho. E é de séries. Eu gosto muito de sitcom. E sabe série conforto? É isso. Série conforto. Ô, minha princesa, tudo bem, meu amor? E eu acho que elas acompanham a gente abraçam, a gente ri, a gente chora, a gente se envolve. E a minha série favorita é How I Met Your Mother. E, querendo ou não, a minha segunda série favorita é Friends. Ah, mas porque copiou, porque tem... Eu sei que tem rixa. Mas, gente, eu amo os dois. Eu acho besteira as pessoas ficarem discutindo. Ah, porque é Friends, ah, porque... Não, vamos ser os dois. Eu amo. E aí, junto com elas, tem Modern Family também, que inclusive, como vocês estão vendo ali, é o que eu tava assistindo. E também super me relaxa. Eu não acho melhor que Friends ou que How I Met Your Mother, mas eu acho muito boa e super indico assistir. Sabe aquele momento que você quer descansar a sua cabeça? Modern Family é perfeito. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei fazer essa lista, eu amei vir contar pra vocês um pouquinho mais sobre mim. Como eu disse, não foi perfeito do jeito que eu tinha planejado, mas às vezes a gente tem que parar de idealizar alguma coisa e procrastinar ela e arranjar desculpa pra não fazer. A gente tem que fazer. E conforme a gente faz, vai melhorando. E... eu tô muito feliz. Eu espero, de fato, que vocês tenham gostado de saber um pouquinho. E eu quero muito criar conexão com vocês. E esse canal é novo, mas eu tô muito feliz de ter esse espaço aqui. E... Eu espero que vocês sejam meus amigos. E aí, comentem aqui se vocês também gostam das coisas que eu gosto. Se não, do que vocês gostam. Produtos que vocês indicam, filme, livro, série, onde vocês gostam de ir, que vocês gostam de comer. Qualquer coisa, gente. E se vocês puderem compartilhar esse vídeo também, curtir. Eu tô com a meta de chegar a 100 inscritos no canal. Então eu conto muito com a ajuda de vocês que estiverem vendo. Por favor. E muito obrigada. Um beijo.